A gente já estamos gravando, abençoado com todas as sortes de bênçãos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa plataforma, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Livre pelo Evangelho Eterno. É uma satisfação imensa. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, Pernambuco, para o mundo, através dessa ferramenta que eu considero uma coisa muito importante para que a gente possa se expressar, ajudar pessoas, tirar a dúvida e fortalecer aqueles que crêem no Evangelho de Cristo. Muito bem. O tema hoje eu vou atender a 3 abençoados num só vídeo, tá? Mas o tema é a Santa Ceia, o engano religioso. Esse é o nosso tema. Vamos para os abraços do vídeo, vamos para os abraços. Eu quero abraçar aqui já de antemão o Benedito, ele está em Forquilha, lá no Ceará. Um abraço ao Benedito e também a toda a sua família e os de Forquilha e todos os cearenses se sintam amados e abraçados. Daí vem a Carmen Rosilene da Silva, ela está em Diamantino, lá no Mato Grosso. Um abraço para Carmen e sua família e também para todos os diamantinenses, é isso mesmo? Diamantinense, lá no Mato Grosso. Elias Moreira, ele está em Goiânia, no Goiás. Um abraço aí ao Elias Moreira, toda a sua família, todos de Goiânia e todos de goiano, né? O meu abraço. Falar em Goiânia, eu também quero abraçar aqui um casal que eu tenho uma consideração muito grande. A gente viveu muito tempo junto lá no sistema evangélico, na época que eu era pastor lá. E ele mora em Goiânia. É o meu amigo Eduardo Bezerra e a sua esposa Viviane, seu filho Daniel e a esposa dele. Abraço caloroso aí para vocês, tá bom? Raul Oliveira, ele diz assim: eu estou em Montemor, São Paulo. Um abraço para Raul, sua família e também para todos de Montemor, aí em São Paulo. O José Alberto, ele manda um abraço, ele diz: manda um abraço aí para todos nós. Ele também está abraçando o povo do canal. Ele diz assim: para minha família, ele está em Guarabira, lá na Paraíba. Guarabira, Paraíba, lugar bonito, cidade grande aí. Eu conheço, já passei várias vezes aí em Guarabira, lá na Paraíba. Um abraço para José Alberto e sua família. Ele manda um abraço para minha família. Se sinta amado e também abraçado por esse amigo que vos fala, o J. Fernandes. Eu quero também abraçar aqui, e não só abraçar, mas eu quero ler aqui um depoimento. Olha o que uma pessoa diz aqui. Aliás, eu quero ler aqui para esses 2 depoimentos. O Gilmar Martins, o Gilmar Martins, ele diz assim: boa noite, irmão José Fernandes. Eu sou daí do Recife. Eu sou do Recife, mas moro em São Paulo, Osasco, há 47 anos. Antes de continuar, eu quero dizer para o meu irmão Gilmar, eu morei em Osasco em 99, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez. Eu fui aí passar 2 meses e fiquei 25 anos em São Paulo. Na verdade, 23 anos. Então, eu morei 1 ano aí em Osasco, no Jardim Piratininga, aí do lado da Castelo, tem a Policlínica aí, acho que é Getúlio Vargas aí, essa avenida, né? Passa a Policlínica, um posto de gasolina, na outra rua à esquerda. Lá no final da rua, não lembro mal o nome da rua, mas lá perto do muro do quartel. Eu morei aí 1 ano, Jardim Piratininga. Um abraço para todos aí de Osasco, né? E ele diz assim: mora em Osasco há 47 anos. Eu gostaria de lhe pedir, de lhe perguntar, os donos das sinagogas, olha a pergunta que ele faz: os donos das sinagogas, dessas sinagogas atuais, sabem que a Bíblia é uma escatologia consumada? Aí ele diz assim: um abraço. Eu já abracei o irmão Gilmar e toda a sua família, todos de Osasco, aí do Piratininga, que eu morei aí no Piratininga, né? E tem uma Helena Maria aí, e eu tenho muitas pessoas que moram ali na João Ventura, subindo ali lá para o Parque Imperial. Tem também amigos que moram lá no Parque Imperial, eu tenho muitos amigos por aí. Um abraço aí.
Bem, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu passei 27 anos, eu passei 32 anos no sistema, 30 anos como pastor e bispo. Eu fui consagrado a pastor em 96 e em bispo a 2008. E em 2019, o Eterno iluminou meu entendimento e eu saí do sistema. Não saí brigado com ninguém, não. Eu abri mão de tudo lá, tá bom? Mas aí, eu não sabia disso. Porque lá as pessoas têm assim, ó, sabe aquele cavalo que carrega a carroça? Ele tem duas coisas aqui para não olhar de lado. Então lá no sistema é assim. Lá diz assim, não vá nem para a direita nem para a esquerda, não escute ninguém. Mas eu estava conversando com a minha esposa, mas esse ensinamento, essa preocupação, entre aspas, não é por causa de você ou das pessoas, é por causa dos cofres, é por causa da money. O problema lá é money. E se as pessoas escutam outras pessoas, vai cair fora. E eles não querem isso. É por conta disso. Então eu não sabia, mas muitas pessoas hoje sabem. Muitas pessoas hoje sabem. Também o Messias Pereira Moreira, ele está lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um abraço para o Messias, para toda a sua família, para todos de Campo Grande e também para todos os carioca aí, vai o meu abraço. Jovaci Marcelino, ele está em Contagem, Minas Gerais. Eu acho que é Jovaci, estava escrito lá, @Jovaci Marcelino. Ele está em Contagem. Um abraço para meu querido irmão Jovaci Marcelino, lá em Contagem, Minas Gerais, que é uma cidade da área metropolitana de BH, né, de Belo Horizonte, a capital. Um abraço aí para todos esses mineiros, pessoas que eu amo muito, inclusive um Cândido, que mora aí também, aqui em Contagem. Um abraço, ele foi nosso amigo lá no Piratininga, mora lá no Piratininga. Mas eu quero ler também aqui, para terminar aqui os abraços do canal, eu quero ler aqui um depoimento do Correia Natan, ou Natan Correia, estava Correia Natan. O Correia Natan, ele está em Itararé, São Paulo, e ele diz assim, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz. Graças a Deus, conheci a verdade, eu e meu pai, através dos seus vídeos, simples e fácil de entender. Saímos do sistema religioso há pouco tempo e hoje conhecemos a verdade e estamos felizes. Por isso, Deus abençoe, diz ele, nós somos um abençoado já, mas ele diz Deus abençoe a sua vida e o conhecimento sempre chegue a nós através dos seus vídeos. Saudações do interior de São Paulo, Itararé. Um abraço a ele de graça e paz. Um abraço para o Correias Natan, não sei se é Correia e Natan, pai e filho, família, se sinta amado, abraçado. E é uma coisa muito importante. Eu me sinto assim, jubiloso com essas coisas que estão acontecendo. Mas, olha o tema, Santa Ceia, o engano da religião. Deixa eu só falar algumas coisas aqui. Eu quero falar aqui algo que o que eu falo é um conhecimento para o dia a dia, para aplicar no dia a dia, para você se libertar cada vez mais do medo, da cisma, da insegurança. E não só isso, porque às vezes é fácil a pessoa sair da religião, mas a religião tem que sair de dentro da pessoa. E quando você se encima de alguma coisa, você ainda está preso por isso. Mas o que eu falo, eu tenho a garantia de que isso está quebrando cadeias, virando chave e libertando pessoas com a liberdade que Cristo libertou lá no Calvário. Portanto, eu quero citar aqui uma abençoada, saudações à abençoada, se ela ver esse vídeo, acredito que sim. E ela diz assim, alguma coisa e uns hereges como esse. Eu vou falar duas coisas aqui. Isso me dói um pouco. De um lado, escuta o que eu estou dizendo, de um lado eu sinto assim um profundo sentimento de dores de parto, talvez, por ver um espírito justo e feito perfeito pelo Criador na cruz, vivendo tamanha carnalidade. E quero dizer a você, amada do Senhor,
Quando você me compara, me chama de herege, você está vivendo o verdadeiro, o velho pacto e tomando a posição dos fariseus religiosos. Porque eles já chamaram isso com Cristo, quando estava vestido do Nazareno. Eles chamavam ele de falso profeta, endemoniado, príncipe do Beelzebul, e certamente, ele também era chamado de herege. Como também Shaolo, o apóstolo do gentio, Paulo de Tarso. Então, quando você me chama de herege, você está me comparando a Cristo, lá nos dias da sua carne, em Jesus de Nazaré. Isso me dá um tamanho, dores de parto, por ver um ser tão perfeito que você é, mas na cegueira da carnalidade da mente carnal. Certo? Então, pelo lado, vê um ser preso na carnalidade, no ensino religioso, vivendo, na verdade, o judaísmo e o farisismo. Que eram os fariseus que chamavam o Nazareno, o Paulo de Tarso e o J. Fernandes de herege. Por outro lado, eu fico feliz, muito contente, muito jubiloso. Viu o depoimento do Natan, Ferreira Natan? Eu vivia no sistema, mas eu vi os seus vídeos, fui liberto, saímos do sistema, estamos muito felizes e aprendendo cada dia. Amada do Senhor, que cada dia podemos crescer mais e mais nesse ensinamento glorioso do Evangelho eterno. Um abençoado me perguntou: o senhor crê na graça? Olha, a graça acabou no ano 70, junto com o judaísmo, junto com o velho pacto. O antigo pacto e o novo pacto foi dado para Israel. E dentro desse novo pacto, dado para os judeus, feito para os judeus, eu tenho um vídeo aí, uns 3 vídeos anteriores, que fala dessas duas alianças. Foi dado para Israel. E foi feito a reconciliação em Cristo na cruz entre o povo o judeu e o gentio. Agora não há mais nem judeu, nem gentio, nem macho, nem fêmea. Todos nós somos um em Cristo. Isso não é carne, tá? Tu és um ser perfeito, vivendo um véu de carne, uma experiência material. Tá bom? Então nós estamos no Evangelho eterno. Nós estamos na perfeição. Nós estamos como na criação. Aí, mas por que acontece tanta coisa? Peraí, o Adão não estava na criação? Estava. E ele não colocou o pecado no mundo? Quem botou o pecado no mundo foi Adão. E ele não estava na criação? Na criação é uma posição espiritual. A criação é para mim. Agora, a minha carne está no mundo físico. E nesse mundo diabolo, de maldade, da mente carnal, quando ela está em pleno atividade, reinando soberanamente sobre o espírito justo que está ali dentro sem conhecimento. Vamos lá. O engano da religião, a chamada ceia. Eu quero ler com vocês o que eles lêem direto. Lá em 1 Coríntios 11, vamos ler do 17 ao 22. 17 diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, disse o apóstolo Shaolo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ele estava dizendo, cada reunião que vocês estão fazendo não é para melhorar, é para ficar pior. Cada reunião que eu fazia, eu trabalhava muito com essa chamada de libertação, expulsar demônio e não sei o que, sai, né? Mas na reunião da membresia, que se chama de membro, ou filho de Deus lá, um dia na semana é uma reunião dos membros, reunião dos filhos de Deus. Então, tratava do pecado lá, né? Do pecado. E para sair do pecado, para não fazer coisa não sei o quê. E tal. Mas eu via que cada reunião, quando terminava a reunião, já tinha os grupinhos fofocando um do outro. Então, cada reunião que vocês estão indo aí no sistema é para pior e não para melhor. É para piorar e não para melhorar. Foi isso que Shaolo disse e eu afirmo nos dias de hoje. Essas reuniões é para pior e não para melhor. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço, estou informado, aliás, de haver dissensão entre vós. Quando vos reunis,
na chamada igreja, entre aspas, e muitas aspas, e eu, em parte, creio. Quando você se reúne, já tem dissensão, divisão, e eu creio isso. É uma realidade. Ali dentro mesmo a fofocaria come solta. 19. Porque antes mesmo importa que haja partido entre vocês, para que também os aprovados tenham conhecimento no vosso meio. Se não houvesse a luz, as trevas, como escolheríamos a luz? Se não houvesse o dia, a noite, como saberíamos se tinha dia? Se não houvesse os maus, como saberíamos os bons? E assim sucessivamente. Aí ele diz assim, até importa que isso aconteça aí. Vamos lá, o 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. É ou não? Não é. Isso é uma mentira. Isso é uma falsidade. Quando você se reúne aí, né? Lá onde eu vivi por 32 anos, era no primeiro, depois mudou para o segundo domingo. E eu, como muito defensor do velho pacto, eu fazia duas. Eu fazia no primeiro domingo e na segunda, na terceira quarta-feira. Quarta lá era a reunião dos membros. Aí na terceira quarta eu dava outro pão com suco. E a fofocaria comia solta. Chá. Aí ele diz, não é a ceia do Senhor. O único lugar na Bíblia que fala de ceia diz que não é. Não é. É pão e suco de uva. 21. Porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. 22. Não quero me conter muito aqui. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Menosprezais a igreja. Por quê? A igreja somos nós. Tinha umas igrejas que eram pessoas, estavam sendo menosprezadas. Vê por quê? Ou envergonhai os que nada têm. Porque tinha uns humildes. E eles tomavam aquelas copadas até se embebedar. Então ele estava envergonhando os humildes. Que nada tem. Que vos direi, louva-vos-ei, nisso não vos louvo. Ou seja, eu não dou nota para vocês. Vocês não merecem uma nota. Se vocês merecessem uma nota, era 0. Porque vocês não merecem nota, disse ele. E eu digo hoje, esses lugares, esses gulosos, esses cão gulosos, não merecem uma nota. Apesar de sempre eu dizer, cautela, bebê. Lá tem homem sincero que crê naquilo e que não sabe nada, como eu também. E nós não temos nada contra ninguém. Nós combatemos o sistema religioso que é cruel, assassino e mentiroso. Nossa peleja é contra ele. Vamos combater isso aí. Vamos crescer. Abençoados. Abençoado. Olha só, vamos ler agora em Lucas 22, 14 e 15. Doutor Lucas 22, 14 e 15. Diz assim, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os discípulos e os apóstolos estavam com ele. Chegada a hora, Jesus se colocou na mesa e os apóstolos estavam com ele. O 15. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Isso era uma ceia ou era uma Páscoa? Ceia, não. Jesus não tomou ceia com ninguém. Aquilo era a Páscoa judaica. De ano em ano tinha esse ritual de comer a Páscoa, assar um carneiro. Em cima dessa mesa tinha um carneiro assado. Era o costume judaico. E Jesus disse, eu estou ansioso para comer
essa Páscoa com vocês. Aliás, a última Páscoa. Abençoados. Versículo de número 19. Antes do meu sofrimento, disse ele, eu estou ansioso para comer isso com vocês antes do meu sofrimento, antes que eu vá padecer, antes que eu vá para a cruz, antes que eu seja crucificado. Eu estou ansioso, ansiosamente esperando esse dia, e agora chegou. Estava sentado à mesa. Eu vou descartar aqui o 16 e 17, que não é muito importante porque a gente vai abordar. O 19. E pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isto em memória de mim. Depois, do mesmo modo, tomou um cálice, do mesmo modo, depois de cear, depois de comer a Páscoa. Hoje, porque essa palavra cear? Quando eu nasci, há 70 anos atrás, ninguém chamava ninguém para jantar. Era ceia, é um costume. A ceia está pronta. Não tem nada a ver com pão e suco. Era comida mesmo. Ali tinha tudo de bom. Ali o pão asmo, ali tinha o arroz, ali tinha a comida do dia a dia. E um carneiro assado com ervas amargas. Era isso que eles faziam. E muito vinho. Muito vinho. Então, depois ele pegou o pão, quebrou e disse, isso é meu corpo. Depois, do mesmo modo, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Olha, abençoado, isso foi o maior conceito da sua morte que Jesus deixou para os discípulos. E hoje, para quem entende isso, deixa eu te explicar. Se era a última Páscoa e ele era o Cordeiro de Deus, quem que tinha que estar em cima daquela mesa assado? Era ele. Se ele veio como o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado, e ali era uma Páscoa que tinha um cordeiro assado, e era a última Páscoa, quem que tinha que estar assado ali? Era ele. Mas se isso acontecesse assim, não era o propósito de Deus, não foi para isso que ele veio, para morrer assado e as pessoas comer os pedaços da carne dele. Ele tinha que ir para a cruz. Olha o que ele fez aqui. Para os discípulos, ele morreu ali, abençoado. Ele deixou um conceito de morte. Ali ele se matou para os seus discípulos. Bem, eu sou o Cordeiro de Deus, então esse pão é o meu corpo. Aí ele quebrou o pão. Abençoado, se tu pegar uma pessoa, tu não, né? Se pegar uma pessoa e quebrar ele em 2 pedaços, ele morre ou fica vivo? Ele morre. Ele estava se matando ali, figuramente, para os amigos dele, para o grupo dele, para aquele grupo que ele fez uma equipe de 12 homens. Ele estava se auto-morrendo para eles, mostrando que era isso. Se isso é o meu corpo e eu quebrar ele, é claro que eu morri. E um corpo quebrado em 2 pedaços, dessa sai sangue ou não? Aqui é o sangue da nova aliança. Ele não mandou ninguém tomar ceia, não. Isso é uma invenção do papado de Roma. Isso é uma invenção da religião. A verdadeira ceia é o conhecimento. É tu se alimentar espiritualmente, porque tu és um espírito. Estás se alimentando desse conhecimento abençoado. Compreende isso? Vamos crescer. Vamos crescer. Você que chegou até aqui, abençoado, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, faça essa palavra correr. Faça essa palavra correr. Está chegando a você e não é por acaso. Eu conto contigo, tá? Você pode contar comigo. Mas eu também preciso contar com você. Abençoado. Abençoados. Eu falar sobre batismo de uma outra maneira. Eu vou falar sobre o batismo de um outro jeito. Entende? Porque um abençoado, ele falou assim para mim.
fala sobre o batismo e a ceia. Entendeu? Esse negócio de tomar vinho e comer pão, dizer que é a ceia, isso é um desfalco, uma despeito, uma incredulidade. Vamos lá. Eu quero falar da ceia de uma outra maneira, de um outro jeito aqui, de uma outra maneira. Vamos em Atos 18, 24 a 26. Atos 18, 24 a 26. Deixa eu falar aqui. Não, falar do batismo agora. Não da ceia, do batismo. De uma outra maneira. Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, presta atenção, tinha grande conhecimento nas escrituras. Esse Apolo era o cara. Já viu dizer, esse é o cara? O Apolo era o cara. Compreende? O Apolo era o cara. Então ele conhecia as escrituras. Versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então tudo aquilo que ele falava na linguagem de hoje, falou assim, não está com nada. Para hoje, para cima de mim, não está com nada. Vamos lá. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe expuseram mais com exatidão o caminho de Deus. Priscila e Aquila era apoiador, cooperador de Saulo, do apóstolo Paulo. Sabia tudo desse novo pacto. Sabia falar e manejar como ninguém, porque ele era aprendiz de Paulo. Estava nas reuniões com Paulo, aprendendo do autor, daquele que foi o arquiteto fundador desse pacto. Quando ele viu Apolo falar, olha, ele ensinava corajosamente, com exatidão, mas só conhecia o batismo de João. Falou, você está atrasado, meu caro. Você está muito atrasado. As coisas andam. O Eterno fez as coisas andar e andaram rápido. Esperaram muito tempo, mas agora foi rápido. Então eles pegaram pela mão, convidaram e levaram para a casa dele. E lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. É isso que eu quero lhe expor agora. Então, abençoados, que caminho seria este? Alguém pode perguntar. Olha, Paulo falou para os judeus assim, há um caminho mais excelente, abençoado. Vocês estão num caminho que é bom, foi muito bom esse caminho. Mas esse caminho foi para nos levar até o mais excelente, o novo e vivo caminho. Vocês estão no morto, a lei já morreu, já não existe mais. Agora tem um novo e vivo, um caminho mais excelente. E foi esse caminho que Priscila e Aquila, com exatidão de palavra, fizeram saber a Apolo. Então vamos ler Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, o versículo é apenas o 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora, Colossenses 2, 11 e 10. Que só batismo é esse? Porque é um só Senhor e um só batismo. Olha, a Igreja Católica batiza no jeito, os evangélicos batiza de vários jeitos, porque tem uns que vai no rio ou na piscina para infundar a pessoa, já tem outro que derrama um caneco d'água na cabeça, né? E as demais religiões, que eu não vou citar, cada uma batiza do jeito.
mas existe um real, um verdadeiro. Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mão humana, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Esse corpo da carne que mostrava o homem em pecado diante de Deus, Cristo lançou fora, fez o despojamento do corpo da carne, separou o espírito da carne, para tu não ser mais achado em pecado. Versículo 12. Isto aconteceu quando foram sepultados com ele no batismo da sua morte. Isso aconteceu não foi quando você levantou mão ou quando você confessou diante de homem. Isso aconteceu na cruz. Perdão. Abençoado, isso aconteceu na cruz. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele. No batismo, com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Quando ele foi para a cruz, ele levou a humanidade eleita com ele. E lá foi feita a circuncisão, o batismo da morte e a ressurreição dos espíritos que estava morto, separado. Que o ressuscitou mediante os mortos. Abençoado? Isto valeu até o ano 70. Quem nasceu depois dos anos 70 nem foram circuncidados, nem foram batizados e nem precisa fazer nada disso. Porque você veio a esse mundo tão pronto como nunca teve ninguém tão pronto. Entende isso? Tudo foi consumado nos anos 70. Daí para frente não tem dívida, não tem pecado, tem obra da carne. A obra da carne sempre vai existir, que é a rebeldia ou a falta de conhecimento. Vamos crescer mais? Vamos falar sobre a queda do templo. 3 abençoados me pediram para falar sobre isso. A queda do templo foi o aparecido. Queda do templo. Jesus saiu do templo, isso está em Marcos 14, 13 e 14. Vamos ler. Não, perdão. Mateus, vamos ler primeiro. Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e entretanto, enquanto caminhava, seu discípulo, aproximando-se dele, para lhe mostrar a estrutura do templo. Era uma coisa magnífica, magnânima, estupenda. Ele mostrar aquela coisa enorme. Deixa eu te falar. Versículo 2. Vocês estão vendo isto, tudo isso? Perguntou-lhe ele, Jesus. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, senão todas sejam derrubadas. Mateus 24, 1 e 2. Vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês que não vai ficar nada, não vai sobrar nada. Agora, olha o que ele disse em Marcos 13 e 14. Quando vocês verem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, que sacrilégio terrível é esse? Quando vocês verem a coisa pegar pesado, quando hoje, na linguagem hoje, no papo reto, quando você vê o bicho pegar no lugar que não devia, que lugar era esse? O templo sagrado. Aí ele diz assim, quem lê entenda, entenda, abençoado, leia entendendo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar e não vai ter desculpa. E o Aparecido diz assim, não acha que foi um evento muito importante? Por que os líderes não falam sobre isso? Porque eles não querem que as pessoas conheçam.
Primeira coisa, abençoado, ali dentro daquele templo, os sacerdotes foram assassinados, degolados, queimados vivos. Fizeram uma fogueira tão grande, o fogo era tão grande ali dentro, que até o subsolo, coisas de valor que estavam no subsolo, não ficou nem raiz, nem ramo. Queimou o ramo, queimou as raízes. O sacrilégio terrível no lugar que não devia estar, dentro do templo. Isso aconteceu. E por que é importante? Agora, por que é importante a humanidade saber? Porque o templo não podia estar de pé mais. Por quê? Porque enquanto o templo estivesse de pé, tinha lá sacerdotes fazendo rituais, embora não passasse de comida e bebida, como diz o Evangelho da graça. Não passava de comida e bebida, mas eles acreditavam que estava valendo. Mas isso deixou de valer na cruz. Mas enquanto o templo estiver de pé, era o maior símbolo da lei de Moisés. Então aquele templo tinha que cair. Agora, a matança foi feia. O sacrilégio foi terrível. Foi uma coisa cruel demais. Mas tinha que se cumprir tudo. Tudo se cumpriu. E isso era o próprio Eterno fazendo justiça, dando a recompensa. Isso aí foi o juízo para os judeus, no ano 70. E quem praticou? O imperador romano Vespasiano. O imperador romano Vespasiano, é Tito alguma coisa Vespasiano, teve a incumbência. Esse foi a besta que se levantou do mar. Da terra de onde? Do mar de Pessoa. Eis aí a besta. Eis que eu vos apresento a besta, que é Nero Vespasiano. Nos anos 70, se levantou e acabou com tudo lá em Israel. E te digo mais, não existe mais Israel bíblico. Não. O Israel bíblico desertou, acabou. Israel acabou. Anos depois, que eu não tenho agora, também não quero ficar devendo nada a ninguém, me perdoe que eu não tenho a soma agora. Anos depois, muito tempo depois, para os judeus que voltaram um pouco, a Organização das Nações Unidas concedeu um pedaço de terra para eles. Aquele Israel não é mais o Israel bíblico. Aqueles judeus não são mais os judeus da Bíblia. Não existe mais nem judeus, nem grego. Somos um em Cristo, falando espiritual. Entende, abençoado? Fique sabendo, o tempo já caiu e não vai levantar outro mais para Cristo voltar, não. Isso é a maior mentira para assustar as pessoas. Vamos crescer mais um pouco. Vamos terminar com isso. Pátria Celestial. O Marinaldo Elvis, se não me falha a memória, do Grajaú, São Paulo. Eu vou aqui dar só uma palhinha da Pátria Celestial, abençoada. Não quero me tomar muito tempo. Ele fala da pátria que Paulo falou. A Pátria Celestial e o reino de Deus é a mesma coisa. O reino eterno. O reino eterno e a Pátria Celestial, as áreas celestiais, é só figura de linguagem, é jeito de falar. É a mesma coisa. Vamos lá. Vamos ler. Hebreus 11, 14 e 15. Os que assim falam, isso aqui está falando de Abraão, tá, abençoado? Para não dizer que eu estou lendo sem contexto. Se você olhar lá no 11, vai falando da fé de Abraão, dos patriarcas, tá. Como eu não vou ler a Bíblia toda aqui, tá? Eu vou ler o 14 e o 15. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Fala como? O que eles falavam, o que eles declaravam, a fé que eles tinham na promessa, eles mostram que eles estavam buscando uma pátria. O 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Então eles não estavam pensando em voltar. Abraão não queria voltar, Isaac não queria voltar, mas ele estava buscando uma outra. Ele sabia que existia uma pátria. Eles teriam oportunidade de voltar.
Entendeu? Versículo. Agora vamos a Hebreus 13, 14. Hebreus 13 e 14. Então, Hebreus 13, versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, disse Paulo. A gente não tem aqui nenhuma cidade permanente. Ninguém é daqui, abençoado. Minha abençoada irmã, que sempre ela diz assim, não fale que nós somos Deus. Tá bom, eu não vou mais dizer isso. Ou vou. Não sei se eu vou. Mas nós somos um espírito justo e perfeito. Um filho, ele é pai dos espíritos. Ele não é pai da carne. Tu és um espírito, filho dele. E se ele é Deus, tu és o quê? Cavalo? És o quê, então? Porque filho de homem é homem, filho de cobra é cobra, filho de peixe é peixinho, filho de cavalo é cavalo, e filho de Deus é quem? Tire suas conclusões. Você é um espírito justo e aperfeiçoado, filho do eterno. Então você é um eterno filho. Entende isso? Aqui, a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Isso é uma experiência. Estamos vivendo umas experiências de humanidade, mas não somos humanos. Somos divinos. Não temos aqui nenhuma cidade permanente. Nós não somos daqui. Mas buscamos o que há de vir. Por que ele disse aqui há de vir? E para ele ainda ia vir, mas para nós já chegou. Dá para entender? Ele estava esperando, a gente não. Por exemplo, tem um lugar, não vou ler aqui, também não marquei. Aí diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. Mas isso era Cristo neles. Isso já aconteceu, agora Cristo em ti, glória revelada. Não é mais esperança, já aconteceu. Você não está mais vivendo uma esperança, você está vivendo a realidade. Não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, disse ele. E a gente, quando nasceu, já nasceu nela. Ela já tinha vindo há 2000 anos atrás. Entende isso? Por isso que vivemos no Evangelho eterno, na perfeição, como na criação. Agora, olha o que ainda o Shaolo diz a Timóteo. No 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18. Olha o que ele diz aqui. O Senhor há de me livrar de todo mal. E ele já estava percebendo que ia ser decapitado, que ia ser morto. Estava preso e não escapou mais daquele lá. Mas o Senhor há de me livrar de todo mal e me levará a salvo para o seu reino celestial. Entende? Os que está morto, disse ele, ressuscitarão primeiro, porque quando ele vir, trazer a ressurreição de todos que morreram, estão dormindo nos túmulos, vai acontecer primeiro, mas nós que estamos vivos, seremos transformados. Mas essa transformação não é física não, abençoado. Transformado é o espírito que estava na condição de morto, ser transformado. O espírito que estava na condição de corruptível se tornar incorruptível, como o Pai das luzes é. Entende isso? Então você é um espírito que você está na pátria celestial e a sua carne na pátria humana. Mas nós que fala, você está vendo a minha carne, mas está ouvindo eu. Você está me ouvindo, que sou um espírito que estou me comunicando contigo, que é um outro espírito. Eu não estou falando para a tua carne, eu estou falando para você. Nós que somos um filho do Eterno, não temos aqui nesse mundo físico lugar permanente. E nessa carne vai viver permanente aqui. Mas, Paulo diz, o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. E botaram aqui um amém, que amém não é concordância coisa nenhuma. Eu troco esse amém por um Abba Pai. Porque amém não é concordância.
tirar essa palavra amém, quando traduzir as coisas por maldade, que ele sabe muito bem, de uma palavra que se chama emanar, que quer dizer uma outra coisa, e botaram no amém, que para eles ensinaram que é concordância. Não é concordância coisa nenhuma. Quando você diz amém, está jogando palavra no ar, não vale de nada. Abba Pai, os filhos dizem Abba Pai. Então eu troco esse amém por um Abba Pai. Ele vai me levar a salvo, porque vai me levar, por quê? Porque eu ainda não posso dizer que eu estou, porque eu estou separado, mas quando ele vier, que fizer a obra, a ressurreição e a transformação dos que estão vivendo em carne, serão transformados por dentro sem perceber. Aí eu vou entrar no reino celestial, na pátria celestial. Entende isso, abençoado? Olha, o meu ensinamento é para hoje, é para agora. É para você dizer assim, eu sou um ser divino, transformado. Você nunca foi transformado. Você já veio pronto, perfeito, sem defeito, para você viver a liberdade dos filhos. Não é libertinagem não, é liberdade. Ser livre, ser liberto. Você não deve nada para ninguém, não precisa pedir perdão para ninguém. A não ser se... Não estou falando de nada físico não, tá? Comprou fiado, paga. Ofendeu alguém, vai lá e se faz a reconciliação. Olha, me desculpa, foi uma ignorância minha. Eu sou um cavalo mesmo, mas me desculpa aí, tá? Nunca digo que você é burro, tá? Que você é um ser perfeito. Mas me desculpe, eu agi mal com você, naquela hora eu esquentei minha cabeça, me perdoe, me desculpa. Mas isso é fisicamente. Mas você não deve nada no mundo espiritual. Ele pagou tua dívida. Compreende isso, abençoado? Então ele diz aqui, o Senhor vai me livrar de todo mal e vai me levar a salvo para o seu reino celestial, para a sua pátria celestial, que é o lugar onde está o Criador, onde está o papai. E o nosso pai está lá e nós já estamos lá com ele, espiritualmente falando. Nós não vamos para o céu, a carne não vai para o céu e nós também não vamos porque já estamos. Entende? Você já imaginou uma pessoa numa linha do tempo, outra na outra linha? Vamos dizer assim, ó. Isso aqui é o José Fernandes, isso aqui é a carne do José Fernandes. Como pode ser isso? Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa morre, não vou falar de assassinato não. Aí fala assim, aonde está fazendo o velório do corpo de fulano? Aonde o corpo dele está? Ó, aqui é o fulano, aqui é o corpo. O fulano está no reino celestial e o corpo dele está no reino humano. Entende? Mas esse fulano é quem dá vida a esse corpo. Está atrelado. Distante, mas atrelado. Entende? Aqui é carne, aqui é espírito. Aqui está no reino do papai. Aqui está no reino dos homens. Você está vivendo essas experiências, compartilhando essas experiências. Sabe vamos dizer assim, deixa eu brincar aqui um pouco. Como é que bota o celular para transferir uma palavra, outra coisa lá? Agora eu esqueci o nome, né? Você ativa aquele negócio lá e já passa as músicas para o outro lado, o Bluetooth. Via Bluetooth. Entende? O Bluetooth está ligado, o seu Bluetooth com o Bluetooth da sua carne. Então as informações passam. A força de manter isso aqui vivo passa de você para ele. Aí chega uma época que o papai determinou que o Bluetooth vai ser desligado. Quando o Bluetooth for desligado, você que é um ser, você que é um espírito vivificante, que está vivificando esse corpo, quando o Bluetooth for desligado, isso aqui tomba. E você já está aonde você sempre esteve, no lugar, o seu lugar, que é a pátria celestial. Entende isso, abençoado? Então lá ninguém vai conhecer ninguém, porque isso aqui não vai para lá. Você já está lá. Compreende, abençoado, isso? Olha, eu espero ter ajudado muito você. Eu falei do batismo, falei da ceia, falei da queda do templo e da pátria celestial, atendendo esses meus amados e abençoados que está espalhado pelo Brasil e pela boa parte do mundo. Portugal, um abraço para Portugal, um abraço para África, né? Para África, aí pessoas escrevendo da África,
Um abraço para vocês. Deixa eu lembrar para vocês, mais uma vez só. Quando vocês começarem no começo do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo. E a gente vai se ver no próximo. No próximo vídeo a gente está aí junto